Olá pessoal, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma série do nosso conteúdo falando sobre teoria musical e hoje vamos para o nosso módulo 4. No módulo 4 a gente vai trabalhar sobre as figuras de notas e figuras de pausas. E o que é a figura de notas? Figuras que representam a duração do som. E as figuras de pausa? Figuras que representam a duração do silêncio. Então, dentro da música, dentro desse contexto musical teórico, a gente vai ter notas, figuras que têm duração do som e tem figuras que têm a duração em silêncio. Certo, pessoal? Então, aqui eu coloquei aqui, dentro dessas figuras, a gente tem 7 figuras de notas, que estão aqui, e 7 figuras de pausa. Os desenhos da figura são diferentes uma da outra, tanto das figuras de notas como o das figuras de pausa. Você pode observar que os desenhos são diferentes. E para que serve, pessoal, as figuras de nota e as figuras de pausa? Ela serve para marcar a duração do tempo. Cada figura dessa ela tem a duração de tempo diferente uma da outra. O nome da primeira figura está aqui, essa que só é a bolinha, a gente chama de semibreve, ok? Ela é considerada a unidade central das figuras. As demais figuras são baseadas nela. Então a semibreve é a figura também que tem a maior duração de tempo. A semibreve é a figura que vale 4 tempos. E aí a gente vai diminuindo pela metade. Nós vamos para a segunda figura e a figura número 2 é a mínima e ela vale 2 tempos. A terceira figura, a figura número 3, é a figura da semínima e a semínima ela vale 1 tempo, certo? Então a gente agora está falando de tempo. Cada figura ela tem nome, número e tempo. E também o seu desenho, como vocês estão vendo, é diferente uma da outra, ok? A quarta figura, pessoal, é a figura da colcheia. A colcheia, ela vale a metade de 1. Então, ela vai valer meio, ok? A quinta figura é a figura da semicolcheia. A semicolcheia vale 1/4. A sexta figura, a fusa, ela vale 1/8. E a sétima figura, a figura da semifusa. E a semifusa, ela vai valer 1/8. Ok, pessoal? Essas figuras é que a gente usa dentro da partitura, dentro da pauta, da aula anterior que a gente estudou sobre pauta, sobre clave. Então, para colocar dentro da pauta, dentro da clave que a gente vai trabalhar no nosso instrumento, vai ter as figuras de notas e as figuras de pausa. Ela que vai determinar ali o tempo de cada nota, que cada nota vai ter no contexto musical ali que a gente vai estar tocando, ok? Então a gente aprende aqui, pessoal, ó, vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou colocar os números. A semibreve, ela é o número 1, número 2, número 4, número 8, número 16, número 32 e número 64. A mesma coisa aqui nas figuras de pausa, pessoal. As figuras de pausa, ela tem o mesmo nome, o mesmo número e o mesmo tempo. Só que a figura de pausa, como já diz, ela vai indicar silêncio. Então ela tem as mesmas funções da figura de nota, só que em silêncio, ok? Então aqui eu coloquei o número. Número 1, número 2, número 4, número 8, 16, 32, 64. E aqui é o tempo. Qual é o tempo da semibreve? 4. Qual é o tempo da mínima? 2. Semínima? 1.
Colcheia, meio. Semicolcheia, 1/4. 1/8 da fusa e 1/16 da semifusa. Matemática. Para você que gosta da matemática, a matemática também é inserida dentro do contexto musical. Então aqui, pessoal, porque o número é 1 e o tempo é outro. Os números aqui estão baseados dentro do tempo. Como eu falei, pessoal, a semibreve ela é a unidade central, né? Ela vale um tempo. É como eu estivesse cortando, porque ela é o número 2. É como eu estivesse cortando ela ao meio. Então, ela se torna uma mínima. E quantas mínimas eu tenho que ter para chegar ao valor de uma semibreve? 2. 2 mínimas é o que vale uma semibreve. Ok, pessoal? A mesma coisa aqui, ó. Se eu reparto a minha semibreve aqui agora no meio, ela vai ser a figura da semínima. A semínima ela é o número 4. 1, 2, 3, 4. E quem é a figura que vale um tempo? A semínima. A semínima ela vale um tempo, por isso que eu tenho que tocar ela 4 vezes para chegar ao valor de uma semibreve. Aqui, ó, a semínima é a figura que vale um tempo. E ela é o número 4. Por isso que eu tenho que tocar ela 4 vezes para chegar ao valor de uma semibreve. Quem é a próxima figura? A colcheia. Se eu corto aqui, ó, aí eu vou ter 8 fatias dentro da minha pizza. Então a colcheia, ela é o número 8. Aí eu tenho que tocar ela 8 vezes para chegar ao valor de uma semibreve. Por quê? Qual o tempo dela? Ela vale meio tempo. Ok, pessoal? Então, como ela vale meio, meio com meio vai formar 1. Então, eu tenho que tocar ela 8 vezes para chegar ao valor de 4 tempos, que é o valor de uma semibreve. A mesma coisa com as demais notas, pessoal. A quinta figura é a figura da semicolcheia. A semicolcheia ela vale 1/4 de tempo, é a metade de meio. Se a gente for pensar em valores, aqui é como se fosse R$4, R$2, R$1, 50 centavos, 25 centavos, ok? Então a semicolcheia ela tem que ser tocada 16 vezes por conta do seu tempo para chegar ao valor de uma semibreve. Então a semicolcheia ela é o número 16. Tem que ser tocada 16 vezes para chegar ao valor de uma semibreve. Aí eu teria que cortar aqui a minha pizza todinha. Olha, eita, e agora? E agora? E agora? Aí, a pizza a fatia está ficando bem fininha. A mesma coisa, pessoal, acontece com as demais, a fusa e a semifusa. A fusa ela vale 1/8 e aí eu tenho que tocar ela 32 vezes para chegar ao valor do tempo de uma semibreve. A mesma coisa a semifusa. A semifusa ela vale 1/16. Eu tenho que tocar ela 64 vezes para chegar ao valor de uma semibreve. Então, se eu fosse separar, eu teria que fazer aqui, ó, 16, 16. No caso, a cada 16 semifusa, eu tenho um valor de uma semínima. Então, 16 notas de semifusa para chegar ao valor de uma semínima. 16 mais 16, 32. 32 para chegar ao valor de uma mínima. E 64 para chegar ao valor de uma semibreve, ok? Então, a linguagem musical
trabalha com a matemática, trabalha com essa divisão do tempo de cada nota. Então, as mais utilizadas, pessoal, eu costumo trabalhar muito, focar com as 5 primeiras. Se você entende bem e trabalha bem as 5 primeiras, as 2 últimas é consequência, dá para sair tranquilo, certo? E também a gente usa menos, né? No caso, principalmente a semifusa. Tem instrumentos que utiliza com mais frequência. Exemplo, uma bateria fazendo virada, um piano quando faz o carrilhão ali, né? Ele faz esse fusa, semifusa. Tem instrumentos como violino, toca muita fusa, né? Certo? Então depende muito também do andamento que a gente toca. Então a gente vai trabalhando todas as figuras de nota. Eu trouxe aqui, pessoal, para a nossa aula hoje um pandeiro. Então vou pegar aqui, ó, um pandeiro. E dentro do pandeiro, se eu fazer aqui, ó, a batida, e se eu for pensar no tempo da semibreve, eu vou ter que tocar ela e contar até 4. Só bato uma e conto até 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu quero tocar mais vezes, eu vou mudar agora para a mínima. Então, a cada 2 tempos, eu bato a pulsação da mínima aqui. A mínima, 1, 2, 1, 2. Você vê que aqui a palma, ela agora é mais constante, né? 1, 2, 1, 2, 1. Ou se eu for até 4, né? Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bato no 1 e bato no 3. O pulso da mínima. Se eu bato a semínima, eu vou bater ela 4 vezes. No caso, pensando dentro de uma semibreve, né? Então, em uma semibreve, 4 semínimas, valendo o tempo, vai chegar ao valor de uma semibreve. Então, se eu fizer aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Você vê que a palma no pandeiro aqui ficou mais constante, não é isso? Então, ela fica mais contínua, né? Repetidamente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Vou fazer as 3 agora. Uma semibreve, 2 mínimas e 4 semínimas. Semibreve. 1, 2, 3, 4. Mínima. 1, 2, 3, 4. Semínima. 1, 2, 3, 4. Eu não sou pandeirista, mas se você quiser aprender pandeiro, é um instrumento rítmico. Aqui, aquilo que eu falei na primeira aula, não dá para tirar o dó, o ré, o mi. Não vai sair, pessoal. Aqui é só marcação rítmica. Então, aqui o pandeiro, se eu for pensar na semínima e for fazer aqui, pessoal, a gente utiliza polegar, 1, ponta de dedo, 2, polpa da mão, 3 e palma, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso é o pulso de uma semínima. Estou tocando ela 4 vezes, só que com a parte da mão alternando, né? Polegar, ponta, polpa e palma. Então, isso daqui, se eu acelero, eu vou ter um ritmo já do pandeiro, de uma forma mais clara, né? Sendo tocado rítmico aqui no pandeiro. Exemplo, semínima. 1, 2, 3. Colcheia. Aí, se eu acelero um pouco mais, vai chegar ao valor da semicolcheia.
lembrando que eu não sou pandeirista, viu, pessoal? Só peguei o pandeiro para mostrar um pouco desse tempo de cada figura, ok? Para ficar mais claro. Ah, professor, e as figuras de pausa? Como é que eu posso utilizar? A gente pode utilizar fazendo o seguinte. Se eu fizer aqui, ó, uma semibreve e eu quiser fazer uma pausa de 4, que é a pausa da semibreve, eu vou fazer e vou fazer uma contagem em silêncio. Eu faço a batida aqui, ó. 1, 2, 3, 4, silêncio. 1, 2, 3, 4. Repito. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui no pandeiro ele não fica tão claro, né? Como às vezes um instrumento de sopro que ele sustenta, tem a sustentação maior dessa vibração sonora. Ok, pessoal? No pandeiro ele realmente para, né? Quando eu bato, ele fica aquele som mais seco, né? Não tem a vibração, certo? Mas a gente também pode ir alternando a figura de nota com a figura de pausa. Só que a figura de pausa vai determinar o silêncio. Então aqui no módulo 4, para deixar claro, figuras de nota são as figuras que representam a duração do som. Figuras de pausa é que indica a duração do silêncio, certo? Lembrando que cada figura tem nome, né? Tem número, o número está aqui, ó, e tem o tempo. E esse tempo é que a gente tem que aprender para começar a trabalhar a leitura dentro da partitura. Conforme a gente vai avançando para o próximo módulo, a gente vai linkando, pessoal, o assunto. Exemplo, no módulo primeiro a gente aprendeu mais o conceito do que é música, do que é o som. A música divide-se em 3 partes, melodia, harmonia e ritmo. O som tem 4 qualidades, que é altura, intensidade, timbre e duração. No módulo 2 a gente aprendeu que os sons musicais são 7, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Esses sons, né, da música, a gente pode ser pensado em letras, né, que a gente chama de cifra, e as letras são as 7 primeiras letras do alfabeto. A gente pode pensar também em números, se a gente for tocar pela tablatura. Só que a gente está estudando para aprender partitura. E na partitura a gente chama de notação musical. O que é a notação musical? É a escrita da música. Tudo que está envolvido, que a gente está estudando aqui, está se complementando. É para aprender a escrita, a notação musical. No módulo 3, a gente aprendeu o que é pauta, o que é clave, para que servem as linhas suplementares, superiores e inferiores. Então, a gente está linkando os assuntos. No caso, a gente usa a pauta, pauta, conjunto de 5 linhas, que formam entre si 4 espaços, serve para a gente colocar as notas. A gente estudou o que é a clave. Clave é um sinal colocado sempre no início, né, da pauta. Ela vem aqui, ó. Eu só vou saber qual o nome da nota quando eu coloco a clave, ok? Então, a clave é um sinal sempre colocado no início da pauta e serve para dar nome às notas. A gente está aprendendo agora no módulo 4 o que é as figuras de nota e qual o tempo que ela vale, quais os seus nomes, certo? Para a gente trabalhar ela dentro da pauta. Ok, pessoal? No próximo módulo, que é o módulo 5, vai ter um assunto que vai complementar aqui com os assuntos anteriores. Então, não deixe de assistir os nossos vídeos. Qualquer dúvida, não assistir o primeiro vídeo, então corre lá, assiste para não perder nenhum assunto, para entender melhor o assunto que está sendo dado aqui, abordado, e você vai estar aqui ainda esse ano aprendendo teoria musical para desenvolver no seu instrumento ou instrumento que você tem interesse. Ah, professor, queria conseguir uma apostila para escrita, para eu ver melhor, tal, tudo. A gente tem. Entre em contato conosco através do nosso Instagram, que a gente tem
a apostila em PDF também, ok? Desde já agradeço a todos e até a próxima aula.